Ô, Gê, já que você estava falando em Bolsonaro, É, ele vai ser julgado na próxima quinta-feira, né? sim. Vai ser julgado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Vou te dizer os ministros que vão julgá-lo. Mas fala a notícia primeiro. Ele vai ser julgado. Ele é alvo de uma ação que investiga violações legais em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Aí, desses ministros responsáveis, 5, são 7 que vão julgá-lo. 5 foram indicados pelo Lula. 5. Vamos aos ministros que vão julgar o Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo Michel Temer em 17. A Carmen Lúcia, que foi nomeada pelo Lula em 2006. O Cássio Nunes Marques, que foi nomeado por Bolsonaro em 2020. O Ditão Benedito Gonçalves, que foi nomeado pelo Lula em 2008. O Raul Araújo Filho, ministro do STJ, nomeado por Lula em 2010. André Ramos, advogado indicado por Lula ao TSE neste ano. E o Floriano de Azevedo, que é advogado indicado por Lula ao TSE neste ano. Esses são os responsáveis pelo julgamento do Bolsonaro na próxima quinta-feira. Precisa ter bola de cristal ou não? Então vamos aos votos. Alexandre de Moraes, vota contra. Carmen Lúcia, contra o Bolsonaro, eu estou dizendo, né? Vota contra o Bolsonaro. Cássio Nunes Marques, tenho cá minhas dúvidas. Benedito Gonçalves, esse é aquele famoso que disse, ordem dada, vai de cumprir, tomou uns tapas ainda. Né? O Lula deu uns tapinhas na cara dele. Sim. Ministro, julgou a eleição e tal, tomou uns tapinhas na cara do candidato, vê se pode. O outro aqui, o Raul Filho, foi nomeado agora, não, foi nomeado em 10, está há 13 anos lá no STJ, nomeado pelo Lula. O indicado aqui, o André Ramos, indicado esse ano, Floriano Azevedo, são, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é 7-0. Pode ser que o Cássio Nunes Marques, para fazer um agarol, peça à vista, faça um, entendeu? Um faz que foi, mas não ia, mas leva o máximo que o Bolsonaro vai conseguir aí é um 6-1. O julgamento é iniciado pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o Benedito Gonçalves, o ilustre relator. Ele faz a leitura do relatório do caso. Logo depois, a palavra é passada aos advogados do PT, que pediram a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro, e o Ciro Gomes deve estar com vontade de se suicidar, porque eles vão caçar e vão endeusar, vão mitificar ainda mais Jair Messias Bolsonaro a partir do dia 22. Escrevam o que eu estou falando, escrevam o que eu estou falando. Eles vão mitificar. Eu quero lembrar vocês que o Lula, quando foi preso, estava podre de bêbado. Eu falei correto ou não? Eu vou repetir, podre de bêbado no sindicato onde ele foi preso. Aí ele veio para Curitiba e ficou preso aqui na Santa Cândida e transformou-se num herói outra vez. Ele estava podre de bêbado porque eles tinham metido a mão no jarro, tinha todo aquele problema, condenação e tal. Aí prenderam o Lula, ele veio para cá e o pessoal que era subvencionado ali, tinha dinheiro para manter, você sabe como é que é, né? Sim. Eles iam lá e falavam, bom dia, Lula. Não, bom dia não. Bom dia, presidente Lula. A Janja ia também. Não, mas a Janja é diferente. Ela ia... Visita íntima. Ela ia visitar, é diferente, é um direito, está previsto na lei. Daí, quem ia lá gritar bom dia, presidente Lula? Você sabe quem, não? Não. Roberto Champagnat, como que não? O Bob Champagnat, Roberto Requião ia lá. Bom dia, presidente Lula. A Glaze era uma figura permanente, né? Enfim, toda aquela... Sabe, todo aquele pessoal. Eles ficavam ali na esquina, ninguém podia passar. De noite corria um aguardente forte, uma lasca de carne, toda noite ali na esquina, eles alugaram uma esquina, e o Lula virou um mártir.
né? Um mártir, passou de comendador da jarreteira, né? Daquele grupo petista que roubou os fundos de pensão, etc. e tal, passou a ser um mito, um mártir. Quando o Edson Fachin conseguiu dar uma decisão, depois que ele foi nomeado lá no Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu achar no embargo de declaração uma maneira de soltar o Lula, eles soltaram, anularam os troços e tal, e ele foi candidato. Bom, para o Bolsonaro, as coisas não serão fáceis assim, porque nós temos ministros que estão nomeando agora, o advogado Lula vai ficar 27 anos lá. Por exemplo, a Carmen Lúcia já está há 17 anos no tribunal. Esse Benedito Tapinha está lá há 15 anos, né? Então, eles são nomeados para permanecer prestando serviço aos seus nomeantes por um tempo enorme, historicamente falando. Mas o PDT vai se arrepender amargamente desta ação, porque o Bolsonaro não vai certamente ser o candidato em 26, mas vai abraçar o candidato de direita em 26. E vai ser mais ou menos o que o Lula fez com o Haddad. Eu acabei de dizer para vocês que o Haddad fez 74% dos votos no Maranhão na eleição de 18, porque ele era o candidato, era oposto do Lula. Nós vamos ter, nós que eu estou dizendo é o Brasil, candidatos de direita que certamente serão abraçados por Jair Messias Bolsonaro. E todas as acusações que eles estão fazendo ao Bolsonaro, eles fazem acusações assim, se reuniu, essa que eles vão caçar os direitos políticos deles, se reuniu com embaixadores, falou que a urna era fria. Bom, tudo bem, por que até hoje, nós estamos no dia 20 de junho, ninguém viu o código-fonte? É cansativo voltar a esse assunto, porque o Lula já é presidente, eles já passaram por cima disso, mas código-fonte ninguém viu. Não. Certo? Ninguém viu. Lula absolvido nunca foi. É a grande pergunta que alguém que tivesse vergonha na cara tinha que fazer para os aninhos. Você entende direito? Lula foi absolvido? Foi absolvido. Bom, então você não entende e não pode ser ministro. Né? Simples assim, era uma pergunta só, arrebentava. Mas ninguém vai fazer essa pergunta, tenha certeza disso.